Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira, o podcast que aborda assuntos relevantes sobre tudo o que impacta o agro. O agro brasileiro é uma potência, produz em escala e movimenta a economia. E dentro desse sistema existem diversas formas de produzir, todas elas com o seu papel e a sua importância. É nesse contexto que a agricultura familiar se destaca, não pela quantidade, mas pela diversidade, pela proximidade e pela presença no dia a dia das pessoas. E eu já quero te convidar, você que está aqui nos acompanhando, a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio. Deixe a sua curtida, o seu comentário também. E lembre-se, nós agora também estamos disponíveis no Spotify. E também siga o nosso perfil no Instagram, @agrodeprimeirapodcast, para ficar por dentro de tudo, de todas as entrevistas que nós trazemos aqui no Agro de Primeira. E hoje, para essa conversa, eu recebo Andréia Fujioka, secretária de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso. Andréia é gestora governamental com sólida experiência na administração pública, uma trajetória marcada pela atuação em áreas estratégicas do Estado e pelo foco em gestão, desenvolvimento e fortalecimento do setor. Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje no Agro de Primeira. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Andréia, para começar, eu queria que a gente iniciasse falando sobre os números da agricultura familiar para o nosso estado do Mato Grosso. Qual é a representatividade, né, da agricultura familiar no nosso estado? Se a gente falar em território, Adriane, somos aí em torno de 70% do território, né, de áreas rurais é de agricultura de pequena escala, agricultura familiar. Estamos em todo o estado. E qual que é a definição, né, para se enquadrar? Como que eu sei se enquadra em agricultura familiar ou não? O que é usado para determinar isso? É o tamanho, né, da propriedade, a característica do homem que está sobre ela, né? Se ele realmente está produzindo ali, se a renda dele advém da produção daquela propriedade. Mas existe um tamanho, por exemplo, assim, de propriedade, um faturamento, como que é? Existe tamanho de propriedade definido na lei e esse tamanho ele vai variar também de acordo com cada região. Que seriam os módulos fiscais. Exatamente, cada uma tem seu módulo definido de um tamanho diferente. Você saberia falar, assim, André, uma média de mais ou menos quantos hectares ou não em módulos para a gente ter um parâmetro? Olha, tem propriedade considerada de agricultura familiar de até 100 hectares. Né, considerada a depender do local. Eu falo assim, que na verdade, para a minha definição até de agricultura familiar, se a gente fosse ver bem ao pé da letra da palavra, hoje praticamente todas as propriedades são familiares, né? Porque são, mesmo as grandes, né, propriedades, falando em hectares, né, em área, né? Porque são famílias que estão ali, normalmente são marido, esposa, filhos, né? Mas a gente usa essa definição para essas propriedades menores, né, que estão. Você sabe falar isso, por exemplo, você falou, né, em 70% do território, em número de propriedades ou em percentual, Adriane, de tantas propriedades, 90% são propriedades menores de agricultura familiar ou não? Você tem mais ou menos esse número? De acordo com o dado do último censo do IBGE, que é 2017, temos 81 mil estabelecimentos de agricultura familiar no estado de Mato Grosso. 81 mil estabelecimentos. E você sabe qual seria a quantidade total de propriedades agrícolas no estado? Para a gente poder comparar, assim, quantas, então, são consideradas, quantos por cento ou não? Propriedade total, eu sei que esse número de 81 mil propriedades corresponde a 69% do território. Do território. Do território do estado. E aí o número de propriedades totais, realmente, eu não tenho esse dado para te dizer, que vai depender muito aí, né, de censo, levantamento. Sim. É um dado muito específico que realmente eu não possuo. E tem alguma região específica onde elas estão mais localizadas ou elas estão distribuídas aí em todo o estado? Ou não, Adriane, é mais dessa região ou mais naquela? Então, Adriane, a agricultura familiar, as propriedades, elas estão distribuídas em todo o estado, mas existem sim zonas que a gente chama de zonas de calor da agricultura familiar.
Então, hoje, se nós formos falar de zonas de calor, onde tem mais estabelecimento de agricultura familiar, falaríamos em Cáceres, aqui, e lá em cima, em Colniza. Esses são os locais onde estamos mais concentrados, tá? Mas temos em todo o estado. Aqui na nossa Baixada temos bastante na região noroeste, na região norte, muita agricultura familiar. Na região oeste também encontramos muito, região do Araguaia encontramos muita. E, André, quais são as principais produções, né, as principais culturas? O que essas famílias produzem, né, nessas propriedades, nessas 81 mil e poucas propriedades de agricultura familiar? Olha, quando a gente fala de produção, a gente faz um pensamento da seguinte maneira. O que vai para a nossa mesa? Geralmente é isso que é a produção da agricultura familiar. Produção de fruta. Aqui no Mato Grosso eu cito muito banana, maracujá, citros, tem uma alta representatividade aqui de produção. Produção de leite, também muito da agricultura familiar. Olericultura, né? Vamos colocar alface, couve, todo esse tipo de hortaliças, né? De hortaliça. Temos também mandioca, bastante mandioca, muita mandioca. Temos ali... apicultura, né? Cadeia da apicultura, o mel. Temos muito mel. Região ali de Comodoro tem demais aquela cidade ali enorme, muita propriedade de agricultura de pequena escala ali concentrada. Muito mel. E onde tem mel a gente sabe que tem saúde, né? Da produção. Piscicultura também. Temos ali, cito Paranaíta, muita piscicultura ainda, apesar de ter tido uma queda da piscicultura, estamos tendo um trabalho aí para voltar, né, a acender essa cadeia aqui no estado. E falei de leite, piscicultura, horticultura. Tem alguma coisa que seja assim? Porque, por exemplo, quando nós falamos café, cacau. Eu ia perguntar, alguma coisa... Você estava com a rota do café, né? Então, sim, assim, normalmente café a gente pensa Minas, São Paulo, né? Só que no calor do Mato Grosso. Então, assim, coisas que talvez quem está nos assistindo aqui fala, sério que no Mato Grosso produz isso? O que seriam? Então, cacau? Produzimos café e cacau, principalmente na região norte e noroeste. Muito café e cacau. Café produzido depois de várias pesquisas, né? Foi pesquisado, então tem tecnologia nesse café, muito interessante, é o Robustas. E de muita qualidade. O estado tem investido em mudas, tem feito convênios com municípios para eles produzirem também suas próprias mudas de qualidade têm sido distribuídas aí para enrobustecer aí, né, a nossa produção de café. E o cacau também está caminhando a passos largos. E eu já ouvi falar também de uvas, né? Produção de uvas, assim, que a gente pensa muito também para a região sul, né? Acho que são coisas que fogem um pouco, assim, do que vem na nossa mente quando a gente fala por conta das regiões, né? Tem algo que seja muito bem adaptado aqui no nosso estado, pelo clima, pelo relevo, que seja algo que você fala, Adriana, isso aqui é algo que dá muito certo ou não? É muito diverso e depende muito de... Todas essas produções nossas, elas são muito bem adaptadas, porque embora a gente tenha agricultura familiar em todo o estado, ela sim é polarizada, existem polos, né? Polos onde aquela produção, a nossa terra, ela dá melhor, dá mais certo. Então, um exemplo mesmo é o café e o cacau no norte e noroeste. Ah, André, mas eu ouvi falar que tem cacau aqui na Baixada. Tem também, mas onde ele produz de uma maneira, né, mais... solidificada, que já tem uma pesquisa, é lá nessa região. Não que aqui não vai dar certo, mas lá já tem esse polo, lá onde as pessoas já estão procurando, já estão conhecendo. A questão, por exemplo, Cáceres, quando fala em banana, já pensa em Cáceres, já virou um polo ali de banana também, muito legal. Você passa lá... A famosa bananinha também, que aqui no Mato Grosso é conhecida, né? Aquele petisco, então... Petisco, então, sem assim... falar que o cuiabano, ele fala uma banana, né? Peixe com banana, farofa de banana, é tudo... Tem porquê, né? Com certeza. E a bananinha nossa já vem ali agroindustrializada, você já consegue comprar esses chips, né? Que é muito importante, é uma questão muito importante para nós e rica, que é a agregação de valor no produto. Então, assim, quando você vê que nosso estado, a nossa cidade está agroindustrializando, significa que o produtor está ganhando mais, ele conseguiu agregar valor no produto dele, ele não está vendendo mais a matéria-prima bruta. E isso é importante, isso é rico para dentro do nosso ciclo de produção que a gente sempre enxerga como a característica de sucesso da agricultura familiar.
Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Esses produtores e produtoras, né, da agricultura familiar, eles estão ali só nessa primária, nesse produto ali, ou eles já têm investido nessa industrialização? Existem produtores de agricultura familiar que já fazem, por exemplo, você falou, fazer já esses chips, ou o leite, não, eles já fazem o queijo na propriedade, ou não, isso é muito mais terceirizado? Nossa, nós já temos muito, Adriane, muito, assim, por exemplo, Livramento tem produção de leite e produção de queijo, queijos premiadíssimos, assim, tem premiação ouro a nível mundial. Uhum. Então, assim, tem sim, estamos crescendo para essa questão da agroindustrialização. Em relação ao café, também estamos caminhando para isso. Eu entendo que nós estamos caminhando para fortalecer ali o nosso associativismo, o nosso cooperativismo, essa organização dos produtores. Porque para que a gente consiga chegar nesse nível de estar agroindustrializando, nós passamos por vários processos, quando o produtor consegue chegar nesse ponto. Então, a primeira questão para o produtor conseguir produzir, Adriane, ele tem que ter regularização da área dele, senão ele não consegue pegar crédito, ele não consegue recurso para produzir. Segunda coisa, ter uma assistência técnica, especializada, que isso nós fazemos através também da nossa Empaer, que é uma empresa vinculada a CEAF, e também através dos municípios, através de entidades aí que facilitam esse trabalho de assistência técnica. Depois que ele produz com assistência técnica, ele passa para a questão da venda, do mercado, da agroindustrialização, agregação de valor. E, para isso, ele precisa estar organizado, ele precisa de estar padronizado, porque ele precisa de ter uma regularidade. Senão, não adianta ele produzir aqui e ele vai vender aqui o mês de março e o mês de abril. Ele também tem que ter uma regularidade para vender o mês de abril. Por quê? Porque ele vive disso. Então, tem que pingar todos os meses. Por que a gente fala tanto, por exemplo, do leite? Por que o leite é tão famoso, vamos colocar assim? Porque não existe tanta sazonalidade em relação ao leite. O leite está ali pingando a todo tempo. E ele gera ali uma cadeia, assim. Então, quem faz a produção, quem leva o leite, o transporte, quem embala o leite. Então, sempre ele tem, apesar de hoje ele estar com esse problema da queda de valor, que também estamos trabalhando para ajudar, ele tem ali uma regularidade. Todo mês vai cair. Então, quando a gente trabalha itens que não têm regularidade, é muito difícil para o produtor continuar e gera ali o êxodo no campo, né? Principalmente do jovem, que ele não quer ficar, ele quer ir para onde ele vai ganhar mais recurso, né? Então, assim, gera esse êxodo, é muito ruim. O Estado, então, entende que ele tem que ajudar a existência das cooperativas. Onde que a gente vê no Brasil que existe a agricultura familiar que funciona tão bem? Um exemplo muito bom é no Sul. E no Sul, o que você encontra de diferente? Lá, nós temos cooperativas formadas e fortes. Aqui, nós temos também algumas, mas estamos ainda engatinhando. Precisamos fomentar essas cooperativas, fomentar essas organizações, para que eles consigam vender em escala, em produto agregado, para ele conseguir ganhar mais recurso, em regularidade, para ele conseguir receber todo mês, para ele poder contar com isso e para ele poder viver uma situação digna, né? Além do que a gente também tem que falar da questão, Adriane, da inspeção. A inspeção é muito importante para que o produtor que produz e que vai agroindustrializar, agregar valor no seu produto, ele tenha um produto inspecionado, devidamente embalado, para entrar pela porta da frente no mercado formal. Que esse também é um outro gargalo que eles estão enfrentando. E em todas essas etapas dessa cadeia que eu falei para vocês, a CEAF tem um dedinho de uma forma ou de outra para ajudar o pequeno produtor. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, né? Mas é importante, né, secretária, trazer isso, porque às vezes quando nós falamos na produção de larga escala aqui do nosso estado, soja, milho, algodão, a gente já entende que existe essa regularização, todos esses processos de gestão dessa organização, né? E quando se pensa na agricultura familiar, se pensa muitas vezes na cabeça de muitas pessoas, é aquela propriedadezinha que não está regularizada, que planta ali uma horta no fundo, né? Pega a horta, planta
e vende, né? E não é assim, né? Pelo que você está falando, exatamente o contrário, né? Exatamente por ser uma propriedade de agricultura familiar, para conseguir comercializar, né? Ter um valor agregado, ele precisa organizar, ele precisa ser sustentável, ele precisa ser regularizado, ele precisa ter esse olhar. Aí eu falo também, acredito que a gestão, né? Porque quanto menor, você tem que ser mais eficiente e ter mais essa gestão do negócio. Então, acho que quebra um pouco até esse paradigma de que talvez a agricultura familiar é muito, né, faz de qualquer jeito, né? E não, que ela é algo que tem que ser muito bem gerido e profissionalizado, né? Exatamente, Adriane. Exatamente. Assim, a organização, gente, é um fator primordial. Então, não é só chegar, pegar ali a semente, pegar um insumo, a muda, colocar ali de uma forma desordenada, desorganizada, plantar a hora que veio ali a fruta, o abacaxi, ele vender no mercado da esquina. Não, é só isso. Isso não vai trazer uma renda habitual para ele. E a renda habitual é importante. E outra coisa, além da renda habitual, ele tem que ter mais valor agregado. Mato Grosso, nós temos capacidade de tornarmos em diversos itens indicador geográfico. O que seria um indicador geográfico? Por exemplo, quando a gente vai para a Argentina, a gente não quer comprar o doce de leite da Argentina? Por que não, quando vir para Mato Grosso, não querer comprar o café da região noroeste, da região amazônica, da região norte? Assim como tem, né, o café das regiões, né, famosas, né, de São Paulo ou de Minas, o queijo da canastra, né? Exatamente, Adriane, perfeito, exatamente essa comparação. Então, nós temos capacidade de tornarmos indicador geográfico de diversos itens. Indicador do nosso queijo. Temos um queijo aqui, diversos, que são maravilhosos, de verdade. Queijos que eu, particularmente, nunca comi tão gostosos, nunca apreciei queijos tão maravilhosos como os queijos que a gente encontra aqui do nosso ladinho, aqui no nosso estado, que já estão ali à venda em grandes mercados. Você vai ali no Big Lar, você encontra queijo produzido aqui no estado, queijo premiado, queijo que pode ser vendido em todo o estado, no Brasil, inclusive no mundo. Então, isso, assim, é motivo de muito orgulho para nós e é motivo também de muito trabalho para nós. Estamos, assim, eu falo que estamos começando, mas já existe todo um trabalho feito. O governo de Mato Grosso, durante esses últimos 8 anos, completando nesse ano, investiu 1.200% a mais do que as gestões anteriores, assim, só na agricultura familiar. E ele tem muito mais para investir, porque uma vez que agora ele tem tanto o recurso da SEAF, quanto o recurso que advém ali daquele projeto que angariou o recurso do BIRD. Então, nós vamos fazer investimentos, mas investimentos sérios e eficientes. Não serão investidos apenas para que ele tenha ali uma produção pura e simples. Onde tem investimento do governo de Mato Grosso, tem investimento com assistência técnica, investimento com extensão rural, investimento com tecnologia, investimento com pesquisa, com estudo mercadológico, que é algo extremamente importante, com estudo para agroindustrialização, com facilidades, apoio para serviço de inspeção, para que ele consiga regularizar-se e acessar esses mercados formais. Então, tudo isso é uma virada de chave. Eu falo, estamos engateando. Estamos engateando em fomentar ali cooperativas, que hoje a gente não é o Sul ainda, que tem cooperativas tão fortes. E nós seremos, em breve, um estado que terá cooperativas muito fortes, porque nós precisamos dela para facilitar o logístico, para facilitar a vendagem. E nós estamos caminhando a passos largos, Adriane, graças a Deus. E, Andréia, você falou da questão das pesquisas, da tecnologia. Como que funciona essa questão dessas inovações? Onde que elas estão presentes nessas produções, né? Sim, nós temos aqui, a título de exemplo, o programa do leite, né? Existe ali uma modernização muito grande, é o melhoramento genético ali do rebanho. Isso foi objeto até de prêmio, né? Uma inovação ali realizada pelos nossos servidores da SEAF, servidora Ângela, servidor Luciano, servidor Eduardo, servidor Jurandir. Eles já ganharam diversas premiações aí, tanto no estado quanto fora do estado, para esse programa de melhoramento genético do rebanho, né, bovino. E o que acontece? Ele tem um aceite muito grande.
tudo do leite é muito rápido e muito eficaz. Então, quando implementa ali aqueles embriões, quando implementa ali aquele material devidamente coletado e específico para aquela ação, ele consegue aumentar ali a produtividade numa escala absurda, Adriane. E isso aí vai mudar a vida daquele produtor lá na ponta, já mudou a vida de vários produtores lá na ponta. Vamos dar exemplo também da pesquisa que foi feita para o café. A Empire realizou uma pesquisa muito incrível ali em parceria com a Embrapa para esse programa do café. Ele não surgiu apenas assim da cabeça de alguém, porque da vontade, surgiu através de pesquisas que demonstraram por A mais B que era factível, que o solo era adequado e que aquela linha, né, de mudas que ia sair daquele robustas que eles falam, né, ele seria muito adequado e o café seria muito bom e muito vendável. Então, esses dois exemplos, assim, para vocês verem como a tecnologia, ela realmente muda. Sem contar também no programa de mecanização, que também é tecnologia muito avançada e muito boa. O governo do estado tem entregue, assim, muita mecanização, muita tecnologia para os municípios. A nossa intenção é que os nossos produtores de pequena escala consigam produzir mais, gastando menos tempo, né, menos energia, menos força. Vamos usar a tecnologia que a gente tem à nossa disposição. E qual que vocês identificam hoje, né, dentro dessa experiência da Secretaria, que é o maior gargalo ainda desse pequeno produtor? Olha, Adriane, eu vou ser muito sincera. Eu hoje, com a experiência que eu tenho, né, conhecendo tanta gente, eu gosto muito de conversando com tanta gente, eu percebo que a produção não é mais assim, o maior gargalo, sabe? O maior gargalo que eu acho é ele conseguir se organizar para agregar valor no produto, para vender esse produto com um preço melhor e para vender o seu produto de uma forma, como que eu falo? De uma forma ordenada, de uma forma habitual. Porque se ele vai viver disso, ele não pode vender só no mês, né? Ou se ele vender só no mês, tem que ser organizado também. Vou vender só nesse mês, mas eu vou me organizar com esse recurso que eu vou angariar esse lucro. Eu vou fazer a gestão desse recurso para todo ano eu conseguir viver muito bem e vai compensar. Porque se faz, como se diz, né? Se faz na doida, aí você produz, aí você vende, aí você não sabe se você tem mercado e a demanda. Olha o tanto que é importante o estudo de demanda. Você tem que saber se você tem demanda para você trabalhar naquela produção, porque vai gastar uma energia, vai gastar um tempo, você vai conseguir produzir. Se você tem a área e se você faz um estudo técnico do que naquela área é factível produzir, você consegue um insumo, seja através do Estado, de algum programa, seja através do recurso próprio, enfim, se você consegue um insumo e tem acompanhamento, você vai produzir, com certeza você vai produzir. E aí, quando você termina a produção? Se você não analisa para quem que você vai vender, o custo de produção. Eu ouvi do nosso governador Otaviano Pivetta algo tão assim objetivo, eu achei muito interessante. Ele falou que um pelo outro, hoje Mato Grosso produz 5 toneladas por hectare, um pelo outro. E é um nível de produção muito alto, quando a gente fala, né, esse um pelo outro, a mediana. Só que, desses 5 hectares, 80% é custo de produção, né? Se tudo der certo, ele vai ter 1 hectare de lucratividade. É um custo muito alto. E o governo tem trabalhado para a redução desse custo de produção de forma muito organizada, de forma muito responsável. Então, o agricultor familiar, ele tem que analisar, ele tem que organizar o seu custo de produção. Vai valer a pena? Se vai, vamos prosseguir, vamos vender lá para fulano. E se não vai, vamos nos organizar para trabalhar numa outra frente que valha a pena. Então, é nesse sentido também de conscientização que a gente vem trabalhando muito. É legal ouvir você falar, porque assim, isso para mim é gestão, né? É uma coisa que eu gosto muito, que eu falo muito,
E eu vejo que é a dor e é o desafio e é o gargalo das grandes propriedades também. É a mesma. É a questão porque também é sazonal, são poucas receitas ali, 2 receitas no ano. E assim, é o desafio do custo, de organizar, de saber quando vender, que preço. Então, o tamanho muda, mas os desafios são semelhantes, né? Exatamente. E eu queria entender assim, André, você falou da questão da comercialização, né? Hoje, dentro disso que é produzido aqui no estado, né, por esses produtores da agricultura familiar, quanto vocês sabem, ou assim, a maior parte é comercializado nos próprios municípios ou dentro do estado? Você falou até de talvez para outros estados, para outros países. Já existe essa questão da exportação? Como que está isso? Ou a agricultura familiar ela ainda vem muito com esse aspecto de atender ali o comércio local, o município dele, né? Como que é essa questão dessa comercialização? Adriane, tem para todos os gostos. Temos sim exportado, mas ainda temos importado. Vai depender ali muito da cadeia que a gente está tratando. Quando a gente fala, por exemplo, da produção de frutas, já temos que em torno ali, a depender da fruta, até 90% da nossa da produção, do consumo de Mato Grosso é produção da agricultura familiar. De verdade, eu não sei te falar se é exatamente a banana ou o abacaxi, eu não lembro exatamente da fruta específica. Mas temos três frutas que estão nessa característica, assim, do consumo do estado todo ser 90% ali da agricultura familiar. Então, ao mesmo tempo, a gente tem muita importação de outros estados, inclusive, né? Para trazer alimento que é advindo de agricultura familiar para Mato Grosso. O que eu entendo é que para a gente conseguir alimentar somente o nosso estado, a gente ainda tem que produzir muito. Então, a gente tem muito mercado interno, sabe, Adriane? Uhum. Então, a gente precisa ainda de trabalhar de forma muito tranquila, mas de forma muito... Se a gente trabalhar de forma muito organizada, a gente tem demanda aqui no nosso próprio estado, com logístico mais barato, para a gente trabalhar e vender aqui dentro mesmo. Então, fica aqui o consumo interno, a gente mantém aqui o nosso jovem na propriedade e a gente faz gerar a renda toda dentro do nosso estado. Isso é muito desenvolvimento e isso também é característica de sustentabilidade. Eu acho muito importante. Você tocou num tema que é até polêmico, tá, André? Uma pergunta polêmica aqui, mas que muito se fala, existe até parece que uma coisa da agricultura familiar contra a agricultura a larga escala, né? Que eu acho que isso não é nem de quem está vivendo dentro do agro, eu acho que é de quem está de fora, às vezes, e não entende. Né? Você falou assim, a agricultura familiar aqui atende muito da necessidade de alguns, mas muitas vezes vem de importação, de grandes propriedades. Eu queria que você falasse a sua visão sobre isso, né? Sobre muitas vezes essa polêmica, essa disputa que as pessoas têm entre um e o outro na hora de defender ou de criticar e a importância dos dois para o nosso estado. Olha, assim, de verdade, eu não consigo enxergar uma competição dos eu dois. Também não. Eu acho, assim, que eles são completamente complementares, né? Inclusive, assim, nós carecemos muito dos nossos grandes produtores, né? Temos que agradecer a Deus de tê-los aqui produzindo em nosso estado. Eles trazem muito desenvolvimento para o nosso estado. Eles trazem muito emprego para o nosso estado. Essa característica econômica que a gente tem hoje é muito por causa dos nossos grandes. E os nossos pequenos que ainda precisam de tanto apoio, o estado tem apoiado tanto, eles têm que agradecer também aos grandes que estão aí com esse trabalho deles tão lindo, tão grande, tem ajudado muito e tem viabilizado, né, muito esse apoio aí para nós darmos para quem está nessa fase, né, de crescimento, de desenvolvimento dos nossos pequenos. Eu não consigo enxergar uma competição porque é algo que... são produções diferentes, são características diferentes. Eu não consigo enxergar de forma alguma uma competição. Eu consigo enxergar uma complementariedade e uma necessidade de um pelo outro, né? A comida na mesa, né?
ela pode vir do grande, ela pode vir do pequeno, né? Então, assim, nós precisamos de comida na mesa. E claro que a gente tem que fomentar aí, hoje, mais o pequeno do que o grande, porque o grande já está muito mais desenvolvido, ele que está mais ajudando a gente do que nunca, né? É isso que você falou, muito importante, porque, na verdade, essa visão não é nem de quem está dentro aqui, né, do grande e do pequeno, como eu falei, é de quem está de fora, né, que tem também essa informação equivocada de que só a agricultura familiar consegue alimentar toda a população, e a gente sabe que não, né, que como você falou, é a soma dos dois, cada um com o seu lugar, que a gente consegue, né... às vezes a gente fala assim, olha... tá na mesa, quando você pensa o que você coloca na sua mesa é agricultura familiar. Às vezes fica parecendo que a gente está falando que o grande não coloca. Mas jamais, assim, a gente fala para falar de agricultura familiar, a gente não fala para excluir o outro, né? Até porque na nossa mesa a gente coloca de tudo um pouco. Eu não vejo de forma alguma, Adriane, uma competição, de forma alguma mesmo. Eu acho que somos complementares, acho que tem espaço para todo mundo, acho que temos muito espaço vazio ainda que precisa ser ocupado, senão a gente não estaria comprando de fora, né? Alimentos ainda. Então, na verdade, precisamos de fomentar e ajudar todo mundo a crescer, a desenvolver e produzir cada vez mais. E você falou aqui, né, que são várias etapas, né? Então, esse produtor, vamos supor, essa família que tem lá uma pequena propriedade, quer, vamos supor, começar, eu quero tornar isso aqui rentável, né? Ele tem que fazer um estudo, ele tem que se organizar toda a parte burocrática, aí ele vai ter essa assistência técnica. Em quais etapas, assim, a Secretaria, né, a SEAF, acompanha esse produtor em todos os processos? Como que funciona isso? Se alguém quer... eu quero começar, então. Já que tem espaço no agro, já que nosso estado ainda tem, eu quero começar. Por onde que ele começa e onde que ele tem esse apoio? Olha, se a gente pensar a nível de estado, ele vai ter apoio em todas as posições. O primeiro item é a regularização documental dele, regularização da área, regularização do documento, emitir ali a identidade de agricultor, a CAF dele. E aí, para ele emitir essa CAF, ele pode procurar a Empaer, pode procurar a prefeitura. Para regularizar a propriedade dele, a depender do caso, ele vai procurar a CEAF, ele vai procurar a SEMA, ele vai procurar o Intermate. Então, existem todas essas entidades que ele pode buscar para, né, para se organizar. Em relação ao insumo, existem diversas formas dele ser ajudado. Ele pode pegar crédito. A SEAF, inclusive, vai lançar agora um edital com crédito subsidiado, super legal, recurso do nosso Fundap. É um edital que aumenta, né, que vem para aumentar essa questão da produtividade. Vai até 150 mil para a agroindústria, 50 mil para a CPF. E ele vai ter 7 anos para pagar. Se pagar em dia, não tem juro. 2 anos de carência, acompanhamento ali da Empaer, o tempo integral em relação à assistência técnica. Se não, ele tem ali as cooperativas de crédito também, que estão sempre prontas para liberar o recurso para ele. Tem outros tipos de programa de incentivo no estado. A SEAF também libera insumos que vão também via prefeitura para os CPFs. A SEAF libera aí até desde ordenhadeira, muda, trator, tratorito, implemento, caminhão, tudo quanto é tipo de maquinário aí para ajudar em apoio logístico, apoio dentro da propriedade, dentro e fora, depender do município, né? Com a sua situação de lei, né? O que ele coloca, se é porteira dentro, se é porteira fora. Então, a depender de cada município, essa questão da gestão. Quando ele passa dessa fase, né? Que ele consegue ter ali o insumo e fazer ali a sua produção através desses dados. Temos também a Desenvolve MT, que temos que citar, que também é um apoio, é outro local onde ele consegue ali obter seu crédito, e o nosso todo da SEAF é via Desenvolve. Depois da produção, ele pode ir para a fase de verificar a situação de uma possível agroindustrialização, que aí eu já entendo que entra aquele recurso do Fundap que eu falei, entra outros tipos de insumo que ele vai busca seguidamente o serviço ali, né, de inspeção. Temos hoje um que é muito sucesso na SEAF, que é o CIAPP, Serviço de Inspeção de Agroindústria de Pequeno Porte. Esse serviço, inclusive, nós temos pouco mais de, acho que 1 ano e meio que a gente lançou, já tem 42 selos, isso é recorde em todos os locais que já implementou.
programas semelhantes, não tem essa rapidez, essa agilidade. É complicado emitir esse selo, porque tem que ter toda uma análise célere, ao mesmo tempo que tem que ter a contrapartida do produtor, do microempresário, ali, do microempreendedor rural de pequena escala, para organizar a sua agroindústria e obter o selo. Em seguida, temos uma situação de organização mercadológica. A Empire tem um app que tá para ser lançado, a CEAF vai ter um núcleo de inteligência de mercado para os projetos oriundos ali do MT Produtivo, desenvolvimento e sustentabilidade, para que quando essa pessoa termine a produção, ela já tenha para quem vender, uma análise prévia de demanda, transformar esse projeto do pequeno produtor em um plano de negócio. A gente não trabalha em plano de negócio quando a gente vai fazer uma concessão. A concessionária vai lá e apresenta um plano de negócios para 30 anos. Agora, esses projetos nossos, eles terão também planos de negócios para 5 anos, para 7 anos, para o tempo que for necessário ali, para ele obter, né, o recurso de volta, para ele conseguir fazer a vendagem e se tornar independente. O produtor, ele precisa se tornar, o produtor rural de pequena escala precisa se tornar independente. Isso daí vai trazer para ele a dignidade que ele merece. Então, depois que ele passa ali, eu citei o exemplo do CAPP, mas tem diversas outras formas, né? Porque o CAPP ele vale no estado todo e ele é simplificado. Foi uma lei que o estado fez para abraçar, mesmo com o apoio da Assembleia Legislativa, esse pessoal que precisava. E depois essa questão da vendagem. Tem também programas de mercados institucionais, programa com escola, que em tudo isso a CEAF, a Empaera desenvolve, a gente está envolvido de alguma forma para pegar na mão do pequeno produtor, Adriane. Então, assim, nós sabemos que temos 81 mil propriedades, nosso interesse ali, nosso indicador de impacto que a gente coloca é aumento do valor bruto da produção, a gente coloca ali 30%, é alta, assim, a estimativa, mas a gente crê que vamos conseguir, sim, ajudar. Claro que não vai ser da noite para o dia, a gente também não tem essa quantidade de técnico para fazer tudo ao mesmo tempo, mas da forma como estamos fazendo, a médio prazo, vamos conseguir atender 100% dos produtores rurais de pequena escala, porque a gente tem um fundo agora. Se a gente lança um crédito, uma hora ele vai voltar. E esse recurso que ele vai voltar, a gente vai poder utilizar para ajudar aquele outro que ficou ali na fila. Então, que seria o Fundaf, o né? Fundaf. Então, Fundaf, que eu queria entender essa importância dele, que então ele é um programa então de crédito para esse agricultor familiar. O Fundaf é o seguinte, vamos lá. O Fundaf é o nosso fundo, é onde fica todo o orçamento financeiro da CEAF. Ele é um fundo, ele é gerido por um conselho de administração, né, desse próprio fundo. Ali o conselho vai validar as principais políticas, em que a CEAF vai aportar esse recurso que vem para ela. Então, através desse fundo, nós podemos fazer diversas ações. Nós podemos criar editais que lançam programa de crédito, né, que é esse financiamento, criarmos linhas, né, subsidiada aqui, subsidiada ali. Como que a gente vai ajudar o produtor a pegar? Para você ter uma ideia, a gente sabe, Adriane, que é um gargalo muito grande a questão documental, né? A questão documental, dele conseguir angariar ali um recurso, dele conseguir demonstrar ali uma forma de garantia. Então, hoje, esse edital que nós estamos na iminência de lançar, que é recurso do Fundaf, também, ele vai elaborar um edital através da Empaer e de outras entidades ali que possam colaborar. E o projeto, o plano de negócios, ele é a garantia do recurso, entende? Então, ele tem que ter uma TIR adequada, ele tem que ter um payback adequado, ele tem que demonstrar que ele é um projeto viável do ponto de vista econômico-financeiro. O Fundaf também pode lançar, a gente lançou uma outra linha, né, que a gente pode usar o nosso recurso. O Fundaf é o recurso da CEAF, tá, gente? Nada mais é que todo o nosso recurso. O que a gente pode fazer? Linha de crédito, linha de apoio, de subsídio mesmo. Nós podemos utilizar o recurso para comprar maquinário e doar para municípios. Nós podemos utilizar o recurso e comprar insumo e doar também para os municípios. Então, assim, é todo o nosso recurso. Podemos conveniar com esse recurso, pagar contrapartida de projeto, por exemplo, esse do Banco Mundial com esse recurso. Fundaf
é a nossa fonte de recurso. Aí, às vezes, vai falar, vai ser o edital do Fundaf. É o edital do fundo da CEAF, né? Eu queria até entender, né, quando você falou das máquinas, as mudas, então, em muitas situações, esse pequeno produtor não vai precisar, porque às vezes, nem, na maioria das vezes, dependendo do tamanho, nem é viável, ele nem consegue fazer um investimento no maquinário, né, num trator. Então, ele consegue também, através dessa ajuda, ter acesso a esses equipamentos sem ter que fazer aquisição, através dessa parceria com os municípios e de insumos também. Exatamente. É aí que eu falei que a gente investiu 1.200% a mais, é tudo insumo que foi direto, não é crédito. Mas para isso ele precisa estar regularizado, né? Ele precisa estar com Sim, aí tudo... ele vai estar regularizado e obter junto à prefeitura. Então, por exemplo, a CEAF doou para a prefeitura de... vamos colocar o município. Santo Antônio do Leverger, 5 tratores, 5 caminhão-pipa, 5 microtrator, enfim, 10 mil mudas de café. Então, os munícipes, eles vão, né, produtores rurais que têm CAF de pequena escala, vão procurar ali a prefeitura, a Secretaria de Agricultura da prefeitura, que já está integralizada com a Empaer. Nós integralizamos a Empaer aí em todo o estado na Secretaria de Agricultura, fazer ali seu projeto e a prefeitura vai atendê-los através daquele maquinário que a CEAF fez a doação, né? Foram muitos, mais de 4.800 itens doados nesses últimos anos aí para os municípios. Tudo para que os municípios tenham condições de atender os seus agricultores de pequena escala. E, André, você falou de uma questão importante, né, da sucessão familiar, que é um desafio, né, nas pequenas, nas grandes propriedades, no agro como um todo. Mas que é o que vai garantir, né, o futuro da nossa produção, né, aqui do estado, do país. Como que você entende na agricultura familiar esse desafio? Você entende que ele é ainda maior? O que vocês têm feito, talvez, para trazer esse jovem para fazer com que ele tenha esse interesse de ficar no campo e não ir para a cidade, que é o que a gente vê que tem acontecido? Olha, Adriane, na verdade, eu entendo que a agricultura familiar ela tem que ser atrativa para que o jovem fique lá. O que é atrativo? Ele tem que enxergar que ali ele vai ter um futuro melhor, ele vai conseguir produzir, ter uma lucratividade. Então, todos os nossos programas, essa organização que a gente tem feito já vai ajudar a viabilizar inibir esse êxodo do jovem da agricultura de pequena escala, né, das pequenas propriedades. Temos também, em todos os nossos editais, tudo que a gente lança, todo o programa de incentivo, a gente coloca linha diferenciada para mulher, linha diferenciada para jovem, às vezes a questão de pontuação, para eles participarem, né? Às vezes ele vai conseguir obter ali um recurso, um subsídio melhor e ter a oportunidade de fazer ali um investimento na área dele, na área que é do pai dele, da mãe dele, né? Com aquela visão mais jovem dele, ele ajudar, né? Até os idosos que já estão lá na área. Algo que eu entendo, assim, que vai mudar a característica da nossa produção de verdade, eu acredito muito nesse projeto MT Produtivo Desenvolvimento e Sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho dele. São 550 milhões de reais que vão ser investidos em, no mínimo, 128 projetos. Projetos de ciclo completo em 61 municípios do estado. Não são não são em todos os municípios. Foi feito um estudo onde tinha essa característica de cooperativa já formada, de um local que já tivesse ali uma estruturação, porque ele não vai estruturar, ele vai pegar o que já está engateando, estruturado, e ele vai impulsionar. Então, se for uma cooperativa já comercial, ela vai poder pegar até 3 milhões de reais para ela dar aquele boom de desenvolvimento. Se for uma que seja mais emergente, cooperativa organização, até 1 milhão de reais. Aí, no de 3 milhões, é 20% de contrapartida em dinheiro. Nesse outro, 5% em bens e serviços, 5% em dinheiro. Porque, né, já estão mais bebezinhos, tem que pagar menos. Já estão mais grandões, vão investir um pouco mais. Durante esses 5 anos de projeto, o edital está na iminência de ser lançado também. Esse programa,
o governador Mauro, à época, trouxe ele para o Estado, não foi porque o Estado estava precisando de pegar dinheiro emprestado, não. O governador Mauro trouxe porque ele quis trazer a expertise da equipe do banco para projetos que em outros locais deram muito certo. Trouxeram muita resolutividade para quem foi atendido e trouxe também muita solução de gestão para quem está aqui na gestão de órgãos, que tem que ter a ideia, que tem que ter o planejamento, para ele entender uma solução que funciona. Então, é aula para a gente que está na gestão e é solução para quem está lá na ponta. Vão ser produzidos planos de negócios, como eu falei, vai pegar na mão desse produtor desde a regularização da terra até a vendagem. Quando terminar, ele vai estar completamente independente, completamente, assim... como que eu falo para vocês? Ele vai estar completamente seguro, ele vai estar completamente forte. O núcleo de inteligência de mercado do programa que a gente tem, vai ter que a gente já tem uma estruturação aqui dentro da CEAP específica para isso. A hora que pegar, a Adriane é uma produtora rural. Ela pegou aqui, vamos supor, ela pegou 550 mil através da cooperativa, né, dela lá, é sempre cooperativa ou associação. A cooperativa dela pegou 550 mil para ajudar no desenvolvimento da cooperativa de leite dela. Mas aí, enquanto ela está produzindo ali, o núcleo de inteligência de mercado já está verificando para onde que ela vai vender. Quando terminar a estruturação de produção, tiver tudo pronto, verticalizado, que estiver sendo feito, ela já vai vender para fulano. Então, ele vai acessar edital, ele vai acessar mercado, ele vai atrás de tudo para que quando ela chegue, ela consiga vender. Mas não é o agricultor, a cooperativa que tem que fazer isso? Mas ele está aprendendo o processo. Se a gente não pegar na mão e ensinar, às vezes ele nunca vai conseguir desenvolver tanto essa questão da cooperativa. Então, sim, o MT Produtivo ele vai trazer fortalecimento dessas entidades do terceiro setor, através de cooperativas e organizações. Então, eu acho que, como todos esses editais têm essas linhas, né, diferenciada para jovem, pontuação diferente, para idoso, para indígena, para quilombola, enfim, para mulher, ele tem as linhas diferenciadas e próprias, eu acredito que isso sim vai ajudar muito o jovem a ficar. Em São Paulo, esse mesmo programa que acreditou ali como estimativa de indicador de impacto, aumentaria 30% do valor da produção em relação aos produtores das cooperativas atendidas pelo programa, ele aumentou 87%. E assim, eu acredito que aqui não vai ser diferente. Não vai ser diferente, nós vamos conseguir muito. Paraíba, Bahia, São Paulo já está no terceiro ciclo, acho que Bahia está no segundo. Todo mundo que já pegou esse recurso, ele já está pegando de novo, porque a equipe do banco, inclusive estamos tendo missão nessa semana, a equipe do banco está aqui, eles vêm do Canadá, eles vêm de todos os lugares do mundo para estar aqui conosco a cada 6 meses, vendo tudo o que já foi feito, é muito assim, é bem severa a linha deles, né, de atuação, é tudo bem certinho, que eu acho muito bom. E aí eles deixam para a gente uma missão, para a gente, para os próximos 6 meses, o que a equipe tem que fazer para o projeto rodar. É uma aula com os melhores doutores que sabem o segredo para desenvolver a agricultura de pequena escala. Bom, muito trabalho, né? Acho que vários assuntos que a gente poderia continuar aqui falando, mas nosso tempo já está encerrando, né? Passa rápido. E para finalizar, André, eu queria que você falasse assim, qual o futuro que você vê da agricultura familiar, para que ela se torne realmente protagonista aqui dentro do agro, dentro do nosso estado? Olha, eu vejo um futuro muito promissor. Se o Estado continuar na linha que ele está, de fazer investimento sério, investimento honesto, e com essa premissa de conseguir atender a todos num médio espaço de tempo, não vai ter ninguém que não vai se tornar aí microempreendedor rural de pequena escala que se torne de média escala, por exemplo, sabe? Todo mundo vai ser atendido, vai ter o alimento sustentável, vai ter produção sustentável, vai ter recurso girando aqui dentro do estado, que a gente sabe que esse recurso ele gira aqui dentro da cidade, dentro do estado. Vai ter vai ter jovem na propriedade, ele vai reduzir o êxodo rural. Todos esses gargalos aí, eu entendo que eles serão solucionados. E eu acredito que vai ter uma nova realidade de produção
de alimento sustentável no estado de Mato Grosso. Andréia, obrigada por sua participação, por compartilhar esse trabalho, né, por esclarecer tudo isso que tem feito através da agricultura familiar aqui para o nosso estado. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Agro de Primeira. Eu que agradeço vocês e parabenizo pelo trabalho do Agro de Primeira. Eu sou uma seguidora. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. E lembre-se, independente do tamanho, seja grande propriedade, seja agricultura familiar, o agronegócio é importante para o nosso estado e de uma forma ou de outra ele faz parte, está presente no dia a dia aí da sua casa e da sua família. Muito obrigada, nós nos vemos no nosso próximo episódio do Agro de Primeira.